Bom, gente, primeiro de tudo eu quero agradecer vocês por essa semana intensa. Acho que foi uma semana não só intensa de trabalho, mas de conteúdo para gente. E acho que esse ciclo de palestras aqui da CLIA me trouxe um sentimento que há algum tempo eu não vinha sentindo, que era de palestrar, de falar de assuntos que eu gosto genuinamente. Então, acompanhar o desenrolar dessa semana e conseguir falar sobre assuntos tão relevantes para a gente, dado o cenário de mercado, né, e os desafios que eu percebo que o mercado, né, os meus clientes principalmente, e as parcerias, né, como a CLI e outros parceiros enfrentam, são problemas que, no geral, todo mundo está vivendo, e acaba que a falta de troca no dia a dia traz pra gente um pouco de desinformação de como que eu endereço isso, como que eu posso cuidar disso. Então, que bom que a gente teve uma semana bem proveitosa para falar de assuntos tão relevantes e importantes para esse momento de mercado, né? E para fechar a semana, a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental como elemento estratégico na retenção de talentos e para a marca empregadora. É, esse encontro foi mais preparado pensando, então, como líder e RH, como que acontece essa junção, né, de um tema como o da saúde mental, afetando diretamente, né, ali diretamente relacionado à estratégia de retenção e marca empregadora. Então, vou pular aqui porque vocês já me conhecem, Uhum. todas vocês, e eu vou direto ao ponto, tá? Então, acho que para abertura, eu queria muito fazer esse depara sobre todos os assuntos que nós falamos essa semana e parar para pensar mesmo de como essa temática se relaciona, se coliga em várias frentes e no fim das contas a gente acaba encontrando as mesmas respostas, ainda que para temas diferentes, né? Então, essa minha introdução, ela traz um pouco dessa reflexão de como que a gente mantém a saúde mental como a chave da performance sustentável e para o sucesso de uma marca empregadora, né? E a gente traz a saúde mental como essa chave da performance sustentável, porque existem dois cenários, né? Que é a performance a todo custo e como eu, como empresa líder, sustento a minha estratégia para que a minha performance seja factível, né? Então, Uhum. nesse encontro, a gente vai explorar um pouquinho de como o bem-estar emocional dos colaboradores são impactados diretamente através das nossas pequenas ações como empresa no que tange saúde e bem-estar dos empregados. Eu Show. queria muito que esse último encontro também tivesse interações e não fosse só um monólogo. Então, se vocês tiverem alguma vivência, dúvida, experiência e quiserem me interromper, fiquem muito à vontade para que a gente faça essa troca aqui à medida que o tema for rolando, tá? Show de bola. Então, antes de falar sobre liderança de fato, né, e de marca empregadora, como que eu começo, né, como que eu tenho os primeiros insights para trabalhar o meu employer brand, a minha estratégia como liderança para que, consequentemente, eu tenha um impacto na minha marca empregadora, eu queria falar um pouco do preço da fadiga, né, do famoso burnout. Nós falamos bastante ao longo da semana sobre doenças emocionais, né, e sendo o burnout, né, a fadiga corporativa um dos maiores fatores para afastamento e doenças do trabalho, eu queria refletir muito sobre algo que vivemos quase que de forma invisível, né? No nosso dia a dia, na nossa dinâmica no ano, que é esse ciclo vicioso do processo de fadiga corporativa, né? Esse estado de exaustão física, mental e emocional, ele com toda certeza tem esse potencial eh, que afeta tanto performance na colaboração e entrega ali no dia a dia, como outros aspectos da vida que envolvem essa parte muito delicada da nossa saúde e de quem precisa ali no dia a dia trazer o sustento emocional e físico para o indivíduo, né, para o corpo, para nós mesmos. Então, Uhum. é bem difícil, às vezes, notar como isso começa e se perceber nesse ciclo vicioso. E como RH, como líderes, eu queria muito fazer esse alerta, né, para que a gente comece a observar os sinais sobre principalmente, estou vivendo isso?
né? E da reflexão de que, com frequência, a gente comece a colocar em prática essa análise de onde estou, e como eu faço para interromper esse ciclo, né? Então, basicamente, o ciclo começa a partir de uma contratação bem feita, e algumas vezes também não tão bem feita. No desespero, a gente pode errar na contratação, sim, mas selecionei pelo currículo, gostei do comportamento, quero ter essa pessoa na minha equipe, contrato. E aí eu tenho uma demanda represada, porque geralmente a contratação ela está atrelada à necessidade do recurso, né? Não necessariamente só por crescimento, mas principalmente substituições trazem esse peso é, da absorção de atividades ali parada. Então, tem uma demanda Uhum. represada, contrato essa pessoa para que ela cuide disso, e eu não consigo fornecer um onboarding de qualidade para essa pessoa. E aí, o que que acontece na maioria das Que é vezes, muito né? comum, né? Inclusive. Exata, muito, muito, muito. 98% dos casos, né? Se eu estou fazendo uma Sim. contratação por substituição, né? Ou se é uma vaga, ainda que ela seja nova por crescimento, mas que é extremamente urgente, necessária para a estrutura, é muito, muito fácil, como RH e como líder, cometer o erro da falta de preparação da pessoa, né? Então, eu contrato, eu trago essa pessoa para o meu time, eu não presto um onboarding de qualidade, eu não apresento as minhas ferramentas na totalidade para que ela serve, eu não envolvo ela na cultura, de fato, da empresa e eu jogo ela no fogo, né? Eu preciso que isso seja endereçado, me ajuda a entregar. E aí a gente começa, Uhum. então, a envolver este recurso no nosso ciclo vicioso, que basicamente é alimentado por sobrecarga de trabalho, e aí a sobrecarga começa a gerar esses erros pontuais, que são mais bobinhos, dali a pouco vem erros um pouquinho mais médio gravidade, dali a pouco um erro mais grave, e associado ao erro vem a necessidade de aplicação de feedback, geralmente a aplicação de feedback negativo ele não é bem recebido, então existe toda uma necessidade de preparo para que a pessoa entenda o porquê do feedback. E aí, se o feedback não é bem estruturado, ou se ele vem no momento mais delicado ali de atuação, gera uma baixa resiliência da situação, que, consequentemente, existem dois caminhos, né? Aqui eu coloquei o turnover, mas existem dois caminhos. Ou o adoecimento dessa pessoa, ou de fato a decisão por não continuar ali. Então, eu quis muito ilustrar aqui sobre ciclo vicioso, porque eu percebo que grande parte dos meus clientes, quando me procuram para consultoria empresarial de RH e que tem essa problemática associada a turnover, ou a baixa produtividade, não percebem que tua área já está submersa, totalmente Isso. envolvida ou ali na centrífuga do ciclo vicioso, né? Então, que a gente consiga observar de fato se o meu problema na área, se o meu problema do turnover, se o meu problema do adoecimento, ele não faz parte desse ciclo vicioso, né? E como que eu interrompo um ciclo vicioso? Como líder e RH, a minha sugestão é sempre de adaptação de métricas da liderança, né? Que é basicamente o processo de investigação para mitigação de risco e para proteção de capital humano, que é o maior bem que uma empresa pode ter, né? Então, como que eu desdobro, aliás, interrompo o meu ciclo ali vicioso? Eu desenvolvo, em primeira ordem, métricas que consigam me trazer essa resposta de, poxa, será que é sobrecarga, então, né? Será que minha equipe está totalmente desalinhada porque é sobrecarga? Porque está com baixa resiliência? Porque já está pensando em sair antes mesmo de completar 90 dias? Por causa de um feedback mal estrutural? O que que traz isso? Então, a gente interrompe esse ciclo vicioso a partir da percepção do ciclo e desenvolvendo métricas que tragam respostas para esse líder, para esse RH, sobre a vivência do ciclo vicioso. Bom, e aí, é, uma das perguntas mais frequentes e comuns que eu encontro aqui quanto consultoria de RH, né? Tá, mas como que eu consigo detectar e ainda correr, né? Ter tempo para socorrer a minha equipe dentro de um cenário em que possivelmente alguém da minha equipe, ou mais de uma pessoa da minha equipe, começa a demonstrar essa fadiga corporativa, burnout. Então, aqui eu dividi em três grupos, e que não necessariamente essa pessoa vai apresentar sintomas, sinais focado em uma vertente só, às vezes em mais de uma e às vezes em todas,
mas principalmente essas vertentes que são mais alcançáveis no nosso dia a dia, na nossa dinâmica de trabalho, né? Então, os sinais físicos e emocionais mais frequentes são esgotamento extremo. Todo mundo gostava de ter por perto e de repente essa pessoa parece sempre cansada, mesmo depois de um fim de semana, mesmo depois de um período de férias, mesmo depois de um feriado prolongado. A sensação que dá é que essa pessoa está sempre se arrastando, sempre esgotada ali no extremo. O segundo indicativo, né, o segundo sinal físico e emocional são os problemas de saúde frequentes, né? Eu tenho inclusive um cliente que está nesse mood aí. A equipe tem pessoas na equipe que toda semana apresentam atestados de dor de cabeça, dor muscular, dor na barriga. O sistema imunológico está enfraquecido, está com frequência resfriado, gripado. Então, problemas de saúde frequentes podem estar diretamente relacionados a essa fadiga corporativa. Um terceiro sinal físico e emocional é a irritabilidade. A pessoa que antes tolerava brincadeira, tolerava uma conversa ali mais animada, uma risada mais alta, e de repente ela começa a ficar irritada com tudo e com pouco, né? Então, se você perceber que tem um colega, um liderado ali, que começou a ficar impaciente, reagindo mal, transformando pequenas frustrações em eventos importantes, gigantes, pode ser um sinal de fadiga corporativa. E por fim, sinais físicos e emocionais, distanciamento emocional. Aquela pessoa que gostava antes de interagir e que sempre estava ali muito, muito disposta ou animada na turma, e ela se parece mais desconectada e menos empática na maioria das vezes, né? Então, se a pessoa começar a se tornar mais difícil para interação, também pode ser um sinal físico e emocional de fadiga corporativa. Dos sinais comportamentais, tem a queda da produtividade, que esse talvez seja o primeiro, e o de ali da largada, né? O mais perceptível. Então, era aquela pessoa que sempre entregava com muita qualidade, no tempo sempre esperado, ou batendo o tempo esperado antes mesmo do que era necessário. Ela começa a ter dificuldade para se concentrar, para entregar, para apresentar, para concluir atividades. Então, esse pode ser um sinal de fadiga corporativa atrelado ao comportamento. O segundo deles é o absenteísmo ou presenteísmo, né? Então, em absenteísmo, faltas recorrentes, atrasos frequentes, ou no presenteísmo, mesmo quando estão presentes, elas não estão realmente presentes, né? Elas não estão engajadas, não conseguem ser produtivas. Então, esse pode ser mais um sinal. Isolamento. Alguém que evita almoçar com os colegas, participar de um happy hour, ter qualquer interação ali no meio do trabalho e era diferente disso anteriormente, pode ser um sinal. E negligência do autocuidado. A pessoa sempre teve o mínimo de cuidado ali com ela, com a imagem dela, e ela começa a aparecer com os cabelos diferentes, com a higiene corporal ali negligenciada, as roupas sem cuidado. Esse pode ser um sinal de fadiga corporativa. E por fim, em sinais de grupos ou culturais, tem o aumento de reclamações. Então, aquela pessoa que antes era super empolgada com o trabalho, super positiva, e ela não consegue mais ver positividade em absolutamente nada, começa a reclamar com frequência, tudo é culpa do trabalho, tudo é culpa da demanda. Esse pode ser um sinal. E alta taxa de turnover, né, que é quando basicamente a gente começa a ter esses membros saindo um por um, pedindo demissão por qualquer questão associada à cultura. Então, como líderes e pessoas de RH, é sempre importante observar quais são os sinais para que a gente consiga atuar ali já efetivamente, preventivamente, para que isso não se torne um problema em curto, médio prazo ou no futuro também, associado à experiência de trabalho dele. Bom, e aí, deixando um pouquinho de lado essa questão do burnout, que é um dos sinais, aliás, uma das doenças emocionais
que nós estamos acompanhando como mercado mais frequentes, né, causada por esse excesso da necessidade da performance, alta performance, né, ou das cobranças excessivas, eu queria falar então um pouquinho sobre a liderança como um ponto-chave para esse processo de aculturamento e, consequentemente, o impacto da marca empregadora. Aqui, quando a gente fala de liderança, eu quis fazer uma associação entre o barômetro e o catalisador da cultura, né? Ainda que seja um bom líder, ainda que eu tenha uma boa liderança, pessoas que sejam empáticas e que tenham esse pensamento, essa necessidade de liderar com cuidado, se a cultura não permite, se a cultura não afirma esse tipo de comportamento, pode ser que esse líder comece também a se sentir represado dentro deste ambiente, né? Então aqui a gente faz sempre uma associação para a responsabilidade que é intransferível do gestor, ali da alta liderança da gestão do RH, para que a gente consiga cascatear essa mensagem não só para o restante da equipe, né? Mas para que os líderes também se sintam cobertos por esse processo cultural, né? Então, quando eu falo de saúde mental, pensar nisso para os empregados, né? Ele funciona como um indicador sensível da cultura organizacional. Aí eu fiz também aqui um paralelo, uma nerdolice, né? Então, o barômetro, ele é uma ferramenta que ele mede a pressão atmosférica, né? E aí eu trago essa associação porque o barômetro dentro do RH, ele funciona justamente para a gente sentir qual é a pressão interna da empresa, né? E como que eu faço isso, né? De que forma eu consigo ter esse termômetro para saber se de fato a minha pressão interna é positiva, é satisfatória, as pessoas se sentem em um ambiente emocionalmente estável e confiável. Como que eu faço isso, né? Então, eu tenho algumas maneiras de medir e também catalisar essa pressão interna. E aí, antes da gente falar disso, eu queria trazer algumas reflexões sobre como o líder e a cultura conseguem ser fundamentais para esse processo de cuidado com as pessoas, né? Então, um fato comprovado, né? O gestor imediato, ele tem dois potenciais na vida de um empregado, ali do liderado. Uma alternativa ele pode ser o principal causador de estresse e adoecimento de um empregado, ou ele pode ser o maior fator de retenção de uma equipe. Então, existem sempre dois caminhos para um líder, e é importante entender para que lado essa liderança a- tem tendência, né? Então, é um gestor que ele não enxerga esses aspectos como importante, o perfil dele de fato é mais adoecedor pela cobrança, pela insistência pela entrega, pela alta performance, ou é aquele gestor que consegue fazer tudo isso, cobrar tudo isso de uma forma mais humana e ganhar a admiração da tua equipe, né? Então, esse é um fato comprovado. O líder imediato, ele sempre tem duas oportunidades: adoecer ou engrandecer a equipe. O barômetro disso daqui é o primeiro passo para sentir e ver quais são os sinais de esgotamento da equipe, né? Então, a minha pressão interna, como que eu consigo entender se esse líder é de fato o grande responsável por esse processo de adoecimento? Eu tenho um outro cliente que a gente descobriu essa semana que o problema dele é justamente esse. A liderança dele precisa de treinamento porque é a liderança que tem adoecido a equipe, né? Então, é, como que eu consigo, como RH, identificar, medir a pressão, ser o termômetro dentro da minha área, das minhas áreas, para fazer esse balanço de pressão interna, né? Então, é, acho que a gente sempre começa pela liderança para entender se existe algum problema mais embaixo. E por fim, como que eu cataliso essa energia toda ali, né, essa pressão toda ali envolvida? Então, primeiro pensar que segurança psicológica, né, que é essa capacidade de entregar ao colaborador a capacidade de errar e inovar sem medo da punição, sem medo de represália, é
é a segurança, talvez, que ele precisa de fato para se sentir mais autônomo, mais seguro, mais livre dentro do espaço de trabalho, né? E é o que geralmente impacta diretamente a performance dele como empregado e da equipe, gerando bom resultado para a liderança, né? Então, quando eu penso em investimento genuíno de saúde mental, né, de bem-estar emocional, eu tenho algumas possibilidades como líder para investimento, né? Então, que é, ah, perdão, como líder de RH, né? Estimular a liderança a ser mais humana e mais empática, a fortalecer vínculos de confiança e pertencimento, a reduzir comportamentos nocivos e promover segurança psicológica e criar ambientes mais inclusivos, criativos e sustentáveis. Logo, a saúde mental é o reflexo da cultura que se vive. Ela não é apenas um escrito nos valores da empresa, no muralzinho da empresa, né? Então a gente precisa, como líder e figuras de RH, exercitar isso com frequência para os nossos líderes, de que essa cultura da saúde mental e cuidado, ela precisa ser vivida além do escrito ali no muralzinho ou informativos da empresa. Bom, e aí não existe uma fórmula certa para retenção de talentos, mas existe um caminho mínimo que, como líder, a gente pode seguir associado a essa mesma ideia, né, de cuidado e saúde mental, né? Então, quando eu, figura de RH, invisto em treinamento para minha liderança, pensando em como eu melhoro o meu potencial de retenção, para que as minhas pessoas se sintam mais seguras, incluídas, felizes no trabalho. E eu enxergo que a necessidade vai além ali de manter isso de uma forma escrita, né? Então, eu tenho algumas possibilidades de investimento em frente de treinamento para líderes, né? E o primeiro deles seria a comunicação de alto impacto, né? Que é de fato fazer esse investimento no aprendizado de como conquistar de forma aberta, de como se comunicar de forma aberta e entender sobre o bem-estar e todas essas nuances que envolvem o bem-estar e como dar um feedback construtivo sem ser punitivo, né? Então, há em alguns profissionais essa característica de aplicação de feedback um pouco mais incisivo e que não precisa ser tão duro, né, tão carregado de informações ruins. É reconhecer que, como equipe, né, líder e liderado, aqui ninguém solta a mão de ninguém e a gente vai junto até acertar, né? Então, o primeiro investimento para treinamento que eu sugeriria é em comunicação de alto impacto. O segundo treinamento, gestão das cargas, né, de cargas, que é basicamente focado em definir prioridades realistas, aprender a mensurar o workload e proteger o tempo da equipe sobre sobrecarga desnecessária que podem trazer esses retornos imediatos, né? Então, quando eu penso em saúde mental, se eu tenho uma equipe altamente ocupada, esgotada, sobrecarregada, e eu não consigo, como líder, fazer a mensuração disso, né? Eu não consigo projetar metas que sejam factíveis, fazer um desenho de entregas ali realistas, né? A distribuição honesta e justa das minhas atividades, eu não consigo aliviar esse aspecto de saúde mental. Então, se eu consigo propor uma rodada de dinâmica ali de treinamento para interação com líderes que façam com que eles enxerguem todos os problemas, todas as lacunas que envolvem não cuidar desses pequenos tópicos, é, a gente consegue avançar positivamente dentro do aspecto saúde mental. E, por fim, liderança por exemplo. Acho que todos nós aqui já tivemos um chefe inesquecível, alguém que nos ajudou na jornada profissional a reconhecer potencial, a enxergar onde eu tenho oportunidade ainda de melhorar, gerar admiração. Pessoas que, né, chefes que nos inspiram, nos inspiraram e trouxeram essa sede de buscar mais, né? Então, um líder que gere, por exemplo, né, que guia pelo exemplo, ele é sempre um líder admirável. Logo, eu tenho também, de largada, um impacto positivo na ideia das pessoas de que a primeira saída é o pedido de demissão, né? Então,
Quando eu tenho um chefe que se aproxima da operação, que cuida das pessoas, que age com transparência, que senta para conversar, entender quais são os problemas e consegue fazer ali uma dinâmica de trabalho mais tranquila, mais suave, ainda que num cenário pesado ali no olho do furacão que eventualmente a gente vive, é, há claramente do lado do empregado a visão desse autocuidado, né? E mais do que isso, pensar que a liderança ela puxa, né, gente? Então é difícil você não conseguir, você não gerar admiração nas pessoas e gerarem réplicazinhas se você está demonstrando que o caminho está funcionando, né? Então, um dos principais cuidados aqui com a liderança pelo exemplo é o autocuidado, né? Então, Uhum. se eu começo a me exercitar, ainda que suavemente, se eu descubro paixão por algum hobby novo, né? Ah, pintura, leitura, fiz uma viagem bacana e compartilhei com as pessoas, demonstrar que o trabalho, ele é uma parte do nosso dia, uma parte da nossa vida, mas ele não é o todo. E quando eu, como líder, consigo mostrar isso para as pessoas, né? Mostrar que isso é possível, eu também tiro essa carga de que ele deveria estar no domingo às 9 horas da manhã conectado, por exemplo, né? Então, Uhum. a liderança, ela tem esse dom, um bom líder, ele tem esse dom de guiar pelo exemplo, de colocar as pessoas ali na mesma linha de cuidado quando ele é o reflexo dessa equipe, né? Então, sempre vale o investimento e eu começaria por aqui, né? E nessa mudança de mentalidade em treinamentos efetivos que funcionem para os líderes, dessas empresas. Essa questão do exemplo é muito importante, né, porque a gente fala muito do positivo, mas o negativo ele pega com muita força, né. Quando a gente fala principalmente de sobrecarga de trabalho, de postura, tipo de comunicação, e é nessa que Exato. às vezes você sente diversas empresas numa empresa, né. Então Exatamente. cada setor ali liderado tem ali, um funcionamento diferente, segue ou não segue procedimentos. Eu acho que isso faz muita diferença no dia a dia, né. Então, como que você, perpetua a sua liderança, né, e segue esse tipo de coisa, vai fazer muita diferença no geral, né. Exatamente. E acho que todo mundo gosta de ter a sensação de que você marcou de uma forma positiva a vida do outro, né? Que seja no Uhum, detalhe. Então, eu já tive lideranças altamente nocivas, sabe? Liderança uhum, meu, assim, de nunca mais querer nem cruzar no café com a pessoa. Porque uhum. ela tinha, essa minha liderança, ela tinha um pacote completo de coisas ruins, né? Não era só o trato com as pessoas, não era só a cobrança do trabalho excessivo, era a necessidade de uma resposta fora de horário, era a falta de respeito com seus compromissos, tipo férias, uma Uhum, série de coisas que, como líder, e obviamente, assim, à medida que a nossa carreira vai evoluindo, a nossa responsabilidade também evolui, né? uhum, Então, em determinadas cadeiras, a gente entende que, sim, o celular estar disponível no momento de férias para um momento, para uma situação de emergência, tá tudo certo. Agora, quando a gente está falando de um assistente, será mesmo que eu preciso que meu assistente esteja disponível no período de férias dele, né? uhum. É pensar que essas pessoas ainda estão em formação do que é bom ou ruim corporativamente, do que é certo e errado. E E se a muita gente vai líder, pelo caminho contrário, né, Amanda? Fala: "Não, mas se eu que sou chefe respondo 11 horas da noite, por que que por que você não pode não? responder, Exatamente. né, tal Exatamente. horário e tudo mais?". Eu acho que isso é muito negativo. E acho que tem setores, né, que tem um pouco mais essa questão da rapidez, principalmente quando a gente fala da parte comercial, né, negócios, pós-venda, back-end, assim, acho que tem muito essa questão, né, tá muito em alta. E Uhum. porque é aquela coisa, quer que tenha um funcionamento 24 horas, mas não tem como você trabalhar dessa forma, né. E quando isso acontece, acho que é um outro indicador também. Que É, necessidade é essa de você sua operação administrativa, por exemplo, tá precisando funcionar 11 horas da noite. Aí aponta para outras coisas também, né, como, exatamente. não ter bons processos, como, ineficiência, né. Exatamente isso. Começa a descobrir, o cobertorzinho tá curto e começa a descobrir, evidenciar outras deficiências, né?
Mas eu acho Uhum, que cuidado, de fato, como líder, né, é sempre parar e pensar qual é o tipo de mensagem que eu mando para minha equipe me comportando assim, exigindo isso, né? É sempre parar para pensar que do outro lado tem alguém te admirando, te acompanhando, te visualizando para o bem e para o mal, né? Então, como líder, o foco é sempre pensar em como eu tenho, quais são as respostas que eu tenho dado para as minhas pessoas, né? Que mensagem, uhum, que tipo de mensagem eu passo através das minhas ações, né? Então, é muito importante pensar. E, obviamente, de novo, em alguns níveis, isso muda totalmente de figura. Cargo de liderança tem uma necessidade maior de comunicação, né, e de ter ali uma disponibilidade maior. Mas é entender em que nível hierárquico estão essas pessoas, qual é o nível de responsabilidade delas e como que a gente cria uma barreira de contenção para não afetar o operacional. Que essas pessoas uhum. são diretamente impactadas e é muito mais difícil a gente fazer o resgate delas do que, por exemplo, um trabalho ali muito mais customizado, desenhado para um primeiro nível de liderança para cima, né? Então, é Uhum. sempre fazer essa análise e imaginar que toda vez que você respira, na tua equipe tem alguém observando, para o bem e para o mal. Bom, e aí a gente entra, né, agora efetivamente em estratégias de RH mais focado para a marca empregadora, né? E não paramos de falar de liderança, né? Então, o processo começa ali. Eu preciso entender quais são as deficiências ou de que forma eu desenho o princípio da minha transformação como área de RH e como líderes de áreas diversas, para que a minha empresa, né, a minha estrutura corporativa, os meus empregados estejam cobertos em aspectos de saúde mental, né? E a partir desse processo de desenho sobre, tá, a liderança está aqui e eu preciso fazer com que isso seja cascateado. Mas antes eu preciso trabalhar todo o processo de aculturamento, e de desenvolvimento dessa minha liderança para que ela esteja forte para o momento maior que é de vir, que é essa comunicação com o mercado, né? E de que forma eu posso iniciar isso? Então, como RH, né? E essa parte é mais direcionada de fato para RH. Eu preciso necessariamente, independente de tamanho de empresa, né? Criar dois pilares fortes para que eles impactem positivamente a minha marca empregadora, né? A forma como eu me comunico para o mercado. O primeiro deles é estabelecer cultura. Eu tenho que ter, num processo de análise, e bem desenvolvido, qual é a personalidade da minha organização e que ela precisa necessariamente ser um conjunto de valores, objetivos, atitudes e práticas que caracterizem essa cultura dessa empresa, né? Então, há empresas no mercado que no processo de cultura dela, no desenho de cultura dela, há muito claro de que esta é uma empresa altamente agressiva em metas, porque nós sobrevivemos 1000% de vendas. Mas isso está explícito, não tá alheio a ninguém, né? Então as pessoas já sabem que X marca tem uma cultura de cobrança excessiva, de trabalho além do horário, porque é isso que a empresa estampa como personalidade dela. Mas, Amanda, não era bem exatamente essa personalidade que eu gostaria de me posicionar no mercado. Então, existe a necessidade de retrabalho sobre essa cultura. É a definição de fato como eu gostaria de me ver pela perspectiva do outro, né? Ou como eu gostaria de ver a minha empresa sendo avaliada numa das plataformas que avaliam as empresas, né? O trabalho nessas empresas, remuneração nessas empresas. Então, como figura de RH, a gente precisa partir do ponto de partida de que toda empresa precisa ter uma personalidade organizacional que transmita qual é a cultura dela. Aí aqui eu coloquei uma dicasinha, né, que deve-se garantir uma cultura que equilibra a autocobrança com o suporte necessário para que o indivíduo o indivíduo tenha sustentabilidade na performance dele, né? Então, basicamente, todos os negócios eles sobrevivem é, da necessidade de entregas, né? Então,
entrega de qualidade, entrega com pressão, essa alta cobrança, é uma realidade do mercado, né? Exceto filantropia. No restante, existe uma necessidade de que se venda, de que se atinja metas, de que você entregue numa performance elevada. Mas como que eu faço para fazer dentro do meu processo de cultura que ele tenha os dois lados, né? Além do lado que exige a minha entrega, de que ele também me reconheça como um indivíduo que tem as necessidades e precisa também desse cuidado mais humano, desse olhar mais acolhedor. Então, uma dica aqui no processo de construção da cultura é sempre tentar encaixar os dois mundos, né? EVP, EVP, pelo menos a Amanda aqui, tá? 15, quase 16 anos de RH. EVP é algo um pouco recente para mim, né? Eu comecei a estudar sobre proposta de valor de funcionário tem cerca de 2 anos. E quando eu tenho acesso, né, quando eu começo a entender o que é EVP, eu me surpreendo de que, poxa, isso talvez tinha outro nome lá atrás e também era tratado de uma forma muito mais engessada do que hoje necessariamente o mercado comunica o que que é essa proposta de valor, né? Então, a proposta de valor e EVP, independente também do tamanho de empresa, pode ser um caminho de início para o RH, para esse cuidado com saúde mental, e essa cadência de treinamento a líderes, porque EVP é basicamente a promessa que você faz como empregador ao teu grupo de empregados em troca do compromisso dele. Te pago salário, te pago benefícios, eu tenho uma série de incentivos organizacionais para que você se sinta feliz, e acolhido dentro da minha empresa, mas na contrapartida eu preciso de uma performance boa, eu preciso da entrega no final do mês, né? Então, é, o EVP ele traz essa junção do que a gente trouxe ali no finalzinho da discussão da cultura, que é, como empresa, eu te garanto que você sempre vai ter isso, 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 mas que dentro da nossa empresa é importante garantir é, os nossos limites aqui de contribuição, que é o cumprimento do teu papel, né, do teu cargo, pontualidade no teu horário, é, atendimento das demandas ali necessárias vinda da liderança, a abertura e vivência a projetos novos, todo o processo de inovação e criatividade necessária para atuação em determinadas áreas. E na contrapartida, né, acho que associado a tudo isso, uma boa performance, né? E aí, o que eu trago aqui como o conselho extra de EVP é essa mudança de paradigma, né? Saúde mental, ela não é um benefício nice to have, né? Eu preciso tratar a saúde mental como um pilar dos meus valores, da minha proposta de valor de funcionário, do funcionário, para garantir que ele entenda que para que você receba o que de fato está ali escrito como uma promessa de RH, eu também preciso da tua contribuição como parte dessa equipe. E a junção de cultura e de uma boa proposta de valor de funcionário, do funcionário, gera o nosso sucesso quanto marca empregadora, né? Então, se eu tenho um processo bem definido de cultura e eu consigo fazer os meus primeiros movimentos para aculturamento, para que as pessoas se sintam parte daquilo e enxerguem valor no processo de cultura, e eu consigo associar o meu EVP dentro do RH para a empresa como um todo, consequentemente as pessoas vão começar a falar mais de vocês como empresa de forma positiva, né? Então, poxa, a minha empresa implementou um Short Friday. Eu tenho uma vez por mês, sexta-feira livre a partir da 1 hora da tarde. Eu trabalho das 8 à 1 e da 1 em diante eu posso tomar meu café, eu posso andar de bicicleta, eu posso fazer minha academia mais cedo. Tem gente que acha que não, mas isso pode ser um benefício super, mas super motivador, né? Então, as pessoas começam a enxergar todo o processo de cultura associado ao benefício de trabalhar naquela empresa como o chamariz ou a forma de se comunicar positivamente ou comunicar para o mercado positivamente o que minha empresa tem de tão boa, por que eu gosto de trabalhar tanto aqui, né? Então, a junção dos dois é o que gera o primeiro impacto de employer brand, e quando a gente fala de mercado, é o que geralmente inicia essas primeiras percepções sobre o que é a minha empresa, onde ela está situada e como as pessoas me enxergam, né?
Então, como conselho de RH, para a estruturação de uma estratégia nesse início de ideia sobre a aplicação de saúde mental como um benefício de fato dentro da empresa, eu apostaria na criação de cultura e de EVP para que ele comece a gerar os primeiros reflexos de Employer Brand. Meninas, se vocês tiverem qualquer coisa para dizer, por favor, me interrompam. Tá ótimo, Amanda, pode ficar tranquila. É, Bom, e aí seguindo na linha de marca empregadora, né, de Employer Brand, aqui a gente vai falar um pouquinho de reputação externa e atração de top talents, né? Quando eu começo esse pequeno movimento dentro do meu RH e eu consigo cascatear isso para minha liderança a partir de um plano de comunicação e começo a envolver as minhas pessoas dentro dessa transformação de RH, eu começo a gerar as primeiras percepções e eu estou passiva tanto a comentários positivos como também negativo, porque é difícil agradar todo mundo, mas eu começo a gerar então essa reputação externa de autenticidade e de vantagens competitivas, né? Bom, e aqui eu quis listar três efeitos, aliás, três divisões do que as primeiras impressões começam a gerar para o mercado e que, consequentemente, também trazem para nós, quanto RH empresa, algumas respostas, né? Então, o primeiro deles é o efeito talkability, que ele traz basicamente como que os seus empregados te enxergam além do face-to-face ali com o gestor, além da roda de conversas com os colegas de trabalho, né? Então, este efeito, ele traz a abertura para que as pessoas comecem a se comunicar via internet sobre quem é a tua empresa. E lembrar que nem toda comunicação via internet é ruim, né? Na grande maioria das vezes, se positivamente, ela começa a ser um marketing poderosíssimo para que a empresa comece a ganhar, então, visibilidade de marca empregadora. Nós temos no mercado duas grandes ferramentas, e aliás, temos muito mais, né? Mas existem duas principais ferramentas que trazem essa facilidade de comunicação e avaliação da empresa como marca empregadora, né? Um deles é o Glassdoor, né? Que é o antigo Love Mondays. Para quem é do tempo lá de recrutamento lá atrás, é o antigo Love Mondays. O Glassdoor, Era ele é uma. ilimitado o uso e foi. Agora é pago, Hoje, para acabou, você ver qualquer coisa, você tem que logar, tem que tudo tem é, limite. você tem que fazer um acesso, avaliar uma empresa e para algumas funcionalidades ele também, como outras plataformas, outros job boards, ele funciona Sim. via pagamento, né? Mas você vê, é É, uma estratégia de negócio também, né? também. Porque é a forma como faz girar e ter tanta coisa ali na rede deles, né? Exato, imagina que nos primórdios de recrutamento a gente usava muito Love Mondays, imagina o quanto de dinheiro eles perderam com a frequência de uso de acesso da ferramenta. Então, sim, é uma oportunidade de negócio, né? Mas ainda Sim. bem que se mantém o negócio Glassdoor. E o Glassdoor é uma ferramenta de avaliação das empresas. Então, poxa, fui abordado por uma empresa, tô com dúvida se eu vou ou não vou, né? Se aceito ou não aceito, como será que é o clima lá? Então, o Glassdoor é uma das fontes que trazem, acho que a principal fonte no país, que ela traz essa navegação possível com nota e com observações de como é trabalhar naquela empresa, para o bem e para o mal, né? Então, assim como há reconhecimento do que funciona muito bem, também tem os apontamentos do que pode melhorar. E o Glassdoor, ele acaba sendo essa porta de entrada. Eu ia até fazer um trocadilho. A porta de vidro. É uma porta de entrada para que a gente consiga ter as primeiras impressões ali de população, de empregados. Tem algumas empresas, inclusive, que incentivam as primeiras avaliações, porque ela pode ser feita, inclusive, anônima. Então, a partir da criação do perfil da empresa, a empresa pode começar a solicitar para que os empregados façam uma avaliação ali, para que vocês também tenham, além da pesquisa de clima, um termômetro do que pode melhorar. Uma das desvantagens é que o Glassdoor ele não permite avaliação só de empregados ativos. Então, eu posso entrar no perfil da minha empresa antiga e falar tudo o que eu penso lá,
porque para eles é dado, né? E dado que gera faturamento, porque quanto mais as pessoas comentam ali, melhor melhor avaliação da empresa ali. Enfim, você consegue usar o dado de forma mais estratégica, mas existe essa grande desvantagem como empregador, como empresa, né? Não contem só com a avaliação de empregados ali ativos no momento, ex-empregados também podem opinar. E o LinkedIn, que é uma ferramenta poderosa para uma série de atividades dentro do meio corporativo, né? Seja para network, seja para publicação de vagas, seja para atualização de rede. Ele também abre um grande espaço para que as pessoas comentem suas vivências e experiências corporativas. LinkedIn hoje, ele é muito mais dado para desabafo do que para reconhecimento, mas ainda assim é um grande termômetro ou um grande é, ele traz esse apontamento de aonde podem estar os meus problemas como área, como empresa, né? Então, são duas grandes ferramentas do mercado que são muito, muito utilizadas e elas podem ser tanto, os dois podem ser vilões, como eles podem ser excelentes comunicadores com finalidade positiva, né? A segunda vertente de reflexo desse processo de marca empregadora, ele traz como desafio para nós, figura de RH, e para líderes contratantes, justamente a nova geração, né? Então, existe. A tecnologia é um benefício, um privilégio da nova geração, porque, de novo, lá nos primórdios a gente não tinha internet com tanta facilidade, e disponível a um toque, né? A um clique da mão. Então, a nova geração ela vem cada vez mais se aproveitando e se apropriando de informações vindas da internet para tirarem suas próprias conclusões sobre é, as experiências ali ofertadas, né? Então, existe quanto RH uma grande dificuldade de atração ou retenção de talentos da geração Z, que podem estar diretamente ligados à comunicação com o externo. Se a minha empresa tem, por exemplo, no Glassdoor, uma avaliação 2.4, que é muito ruim, né? 2.4, porque o líder é tóxico, porque está todo mundo adoecendo, porque atrasa o meu pagamento de benefícios, porque o salário nunca é pago em dia, porque eles me pagam abaixo do que o mercado remunera. Enfim, as pessoas são livres para opinarem lá. Qualquer impressão que traga para o candidato a sensação de insegurança pode se tornar um problema de atração e retenção. Então, assim como a internet pode ser um grande facilitador e amigo nesse processo de busca da estampa da marca empregadora, ele pode ser também um grande ofensor para RHs em trabalho ali de fomentação da cultura vista pela perspectiva de employer brand. E, por fim, as vantagens competitivas, que é basicamente ser reconhecido como um local de performance sustentável para fins de atração, né? Então, quando eu me deparo com empregados, com profissionais que tenham essa perspectiva de uma carreira longeva, ter uma avaliação em uma dessas plataformas, né? Ou ser uma empresa que é reconhecida no mercado mais específico ali do teu segmento, como uma empresa humana, acolhedora, de boa experiência, ela se torna uma vantagem competitiva versus os seus principais concorrentes, né? Então, é pensar em sempre que a gente sempre tem os dois lados, né? Para toda parte dar uma contrapartida, mas que a gente consiga se apropriar do que de fato faz sentido, né? E tirar proveito de vantagens que geram essa comunicação com o externo é muito importante para que você tenha uma efetividade dentro do teu processo de aculturamento e do teu EVP, né? E principalmente para retenção, né? Recrutamento é um dos maiores desafios da nossa estrutura como RH, e fazer um bom trabalho
ali, desde o primeiro contato com o empregado até o último dia de experiência dele, é o que gera esse impacto positivo de comunicação para o externo. E para encerrar, eu queria muito fechar essa perspectiva da estratégia de RH para esse desdobramento de próximos passos e ROI de liderança saudável, né? E esse basicamente é um chamado para os líderes de RH e executivos que querem genuinamente investir em ações para cuidado com as suas pessoas, né? Então, o primeiro desses passos é um passo obrigatório, que é o investimento no treinamento e desenvolvimento das habilidades emocionais dos nossos líderes, dos seus líderes. E investir na liderança é retenção, e ele afeta diretamente marca empregadora, né? Se eu tenho um líder que consegue engajar, acolher e ao mesmo tempo manter a produtividade dessas pessoas, eu não tenho um problema como empresa nesse aspecto, né? O segundo passo aqui é ter em mãos um diagnóstico do clima emocional da sua empresa, da sua equipe, né? Então, eu não posso agir como figura de RH ou como líder me baseando em achismo ou percepção como fonte de investimento para resolver, para reverter qualquer problema ou impressão de que há um problema, né? Então, contratar um especialista para que ele faça de fato esse processo de diagnóstico de clima é importantíssimo para que você saiba aonde está o problema e trabalhar ali preventivamente para a resolução. O terceiro passo são as métricas, né? Ter ali certinho e bem definido quais são as métricas e como você vai avaliar, como você pode usá-las, né, como aliada para a mensuração das taxas, aumento ou queda do seu time, né? Então, focar em métricas que garantam maior engajamento traz, consequentemente, essa segurança psicológica. É, de novo, ter o termômetro do que funciona bem, do que não funciona e do que vocês ainda podem melhorar. E o último passo é aplicar pesquisa interna para avaliação dos seus líderes a partir do olhar dos colaboradores. Faz parte do processo da liderança essa leve prepotência que surge na gente de que a gente está no caminho certo. Mas ouvir feedback inverso é importantíssimo para o líder, para que ele se baseie, para que ele organize suas ideias e saiba realmente se ele está indo para o caminho certo, né? Partir do princípio de que eu me considero um bom líder, sem receber ou sem abrir a porta para escutar como os outros te enxergam, ou quais são as suas oportunidades ainda de melhoria, é uma ferramenta poderosíssima para a reversão de qualquer mal-entendido ou desconforto corporativo, né? Então, aplicar uma pesquisa interna para que as pessoas falem de forma anônima sobre os seus líderes ou outras lideranças de modo geral, para equipe pequena, para empresas pequenas, é importantíssimo para que vocês tenham esse processo de autocuidado, né? O teu PDI pode ser alimentado facilmente através de uma pesquisa como essa. E praticando tudo isso que a gente falou hoje, consequentemente, vocês terão acesso, então, ao ROI da liderança saudável, que é a garantia de pelo menos crescimento de 25% de produtividade na área, redução de pelo menos 40% no teu turnover, uma melhoria no NPS e o menor custo de afastamento e, consequentemente, sinistralidade. Então, se a gente consegue garantir essas ações, o próximo passo é desfrutar dos bons resultados ou do princípio da colheita desses bons resultados. Eu vou finalizar por aqui, mas eu estou aberta a dúvidas, a perguntas, a compartilhamento, então fiquem à vontade. Amanda, o Oi. EVP é uma coisa que muitas empresas têm dificuldade de estruturar, justamente por não ter, né, o entendimento, tá, de como que faz esse cálculo. E isso impacta em muitas coisas, né? Então, quando você fazer uma nova contratação em relação ao investimento, a fazer a análise adequada do seu turnover, o quanto você realmente perde quando as pessoas saem, né? O que que você daria de dica para quem, né, precisa fazer essa estruturação, ter um melhor esse entendimento? É. O primeiro passo, Bia, eu definiria uma reunião com a liderança. O passo anterior fala sobre treinamento, né? E por que, Uhum. curiosamente, a gente fala sobre treinamento?
Porque é muito comum de que líderes não estejam alinhados ao mesmo momento ou à mesma ideia sobre o que é importante em aspecto coletivo, né? Então, quando eu paro para pensar em EVP, eu não faço distinção de área. É uma proposta de valor conjunta, como empresa, né? Então, a minha dica, o primeiro passo é sentar para ouvir dessas lideranças, né? O que que a gente consegue garantir quanto valores importantes como empresa, né? Então, quem eu sou, como eu sou, para que o seu processo de cultura também seja transparente, né? Então, eu sou uma empresa que sobrevive 70% de vendas, né? 80% de vendas, 90% de vendas. Qual é o meu ritmo comercial? É mais hunter, é mais farmer. Então, eu preciso escutar das minhas lideranças quais são as percepções delas sobre valores atrelados à marca empregadora, para que eu consiga definir quais são os próximos passos. E aí, o próximo passo, a gente vai falar de uma série de caixinhas, né? Então, a gente envolve o processo de cultura, a gente vai falar sobre remuneração, a gente vai falar sobre valores e, principalmente, quais são as características que os meus empregados precisam ter para que eles se sintam totalmente aculturados dentro da minha empresa. Isso, na maioria das vezes, o EVP acaba resolvendo o problema de contratação, porque eu consigo definir, a partir disso, quais são as competências que essa pessoa precisa ter, atrelado a valores inegociáveis, e nessa junção eu consigo ser assertivo no meu processo de recrutamento. Quando eu não consigo ter clareza nem de um lado nem do outro, é muito fácil errar no recrutamento. É muito fácil eu contratar pessoas que não consigam trazer justamente o que a gente precisa ali para aquele momento, porque eu não tenho clareza, né? Então, como RH, Bia, eu sempre faço e sugiro fortemente a divisão e meia-culpa com a liderança. Porque a gente carrega todo esse estigma de ter as respostas e saber como endereçar e resolver. Mas o processo de EVP, ele é construído a muitas mãos. Porque você precisa entender principalmente a tua diversidade de ideia em liderança. E a partir desse processo, inclusive, conseguir mapear quem precisa do que em termos de treinamento, quem precisa do que em termos de suporte, para que eu consiga ter um melhor desenho de equipe e principalmente dessas propostas, tá? Então, o que eu sugeriria primeiro uma reunião de lideranças para que você consiga fazer o levantamento de valores e o perfil da minha empresa, né? Eu preciso entender basicamente como a minha empresa ela guia os processos internamente para que eu não tenha um conflito na cultura, guia os processos internamente e eu consiga transportar isso para uma estratégia eficiente de valor ao empregado. Show, Amanda, obrigada. Imagina. Bia, acho que a Pri te deixou representando aqui o Uhum, fechamento, né? Então, vou isso deixar você mesmo. falar um pouquinho de CLIA. Então, primeiro eu queria agradecer, Amanda, pela palestra de hoje, foi ótima, trouxe, acho que, insights muito importantes, né, principalmente do papel do RH nessa condução, né, e nesse suporte necessário para fortalecimento da marca empregadora, para ter saúde, né, mental como princípio, né, a gente tem falado muito sobre essa importância, acho que estamos muito contentes, né, de estar finalizando essa primeira semana, esperamos que seja a primeira de muitas que estejam por vir. Agradecemos aqui a todos os palestrantes, a todo mundo que participou com a gente. E engatando justamente nesse assunto, quando a gente fala, né, por exemplo, de um EVP, quando a gente fala de treinamento de liderança, quando a gente fala de diagnóstico organizacional, é aí que entra a CLIA, né? São 20 anos de existência, 20 anos como saúde mental sendo o nosso principal pilar. Então, nosso foco, né, desde a criação lá em 2005, sempre foi no processo global de desenvolvimento do indivíduo. Então, o ambiente de trabalho, ele precisa desse suporte também, né? Então, é isso, um bom diagnóstico, líderes preparados, né, tendo ali as empresas definidos quais são os seus princípios, quais são os seus critérios, isso é muito importante para que possa ter ali uma melhor estrutura e tenha sustentabilidade ao longo do tempo. Então, hoje nós temos diversas soluções que são possíveis para dar suporte nesse processo, justamente com toda essa expertise, muitos profissionais atuando aqui conosco. Então, para quem
né, tenha aí essa possibilidade, tenha dúvidas, queira saber mais um pouquinho, pode entrar em contato com a gente, que com certeza a gente deve ter alguma solução que pode ajudar nesse momento da sua empresa. Então, novamente, agradeço muito a todos, espero, né, que todos tenham gostado aí nessa semana, que tenham sido conteúdos que tenham trazido ali insights importantes, e vamos continuar nesse caminho para a saúde mental no trabalho, para a gente poder proporcionar empresas cada vez mais sustentáveis também, certo? É isso aí. Pessoal, muito obrigada. Bia, Ana, um prazer estar com vocês nessa. Espero que venham mais outras. E eu agradeço a participação de todas vocês. Bom fim de semana e a gente se vê. Tchau, tchau, pessoal. Boa Boa noite, noite. gente. Boa Muito noite. Tchau, obrigada. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.